Oi gente, meu nome é Pauline e esse é o terceiro episódio do Piquenique com Bolos, que é um quadro que acontece 2 vezes no mês, às sextas-feiras, onde eu respondo as principais perguntas da caixinha dos stories, tá? Como é de praxe, eu tô aqui com uma fatia de bolo. Esse daqui é o meu favorito, ou um dos. Ele é uma massa especial, na verdade o nome dele é Devil's Food Cake, mas eu não gosto desse nome, então eu prefiro chamar de bolo chocolatudo mesmo. Aqui a gente tem um bolo com várias camadas. Ele está coberto com buttercream de chocolate, saborizado com chocolate, e o recheio é uma ganache de chocolate também, meio amargo, mas o método de preparo dela é um pouquinho diferente das demais que a gente sempre vê por aí. Por isso que esse bolo é bem especial, ele tem um toquezinho assim de gostinho de café, ele é simplesmente incrível. Vamos lá então, falar sobre as perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como que um bolo alto consegue ficar em pé? Essa pergunta, gente... Deixa eu voltar. Como se faz a estrutura de bolo alto? Bom, a estrutura de bolo alto é basicamente o processo inteiro. Por quê? Quando a gente vai pensar num bolo alto de 2, 3 andares de bolo, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer tipo uma cadeirinha, né? Colocando canos no bolo e colocando um suporte para que o bolo de cima não abaixe no bolo de baixo. Por quê? Vamos supor que a gente coloque simplesmente um bolo um em cima do outro. O que vai acontecer? O bolo de baixo não vai ter força suficiente para aguentar o peso do de cima. Quando a gente coloca esses caninhos, que são os caninhos de estruturação, e coloca um cakeboard ou um disco de isopor no bolo de cima, para colocar esse bolo de cima em cima desses caninhos no bolo de baixo, você impede que o bolo de cima exerça o peso dele no bolo de baixo. Então, basicamente, você faz uma cadeirinha com esse bolo de baixo que vai impedir que esse bolo afunde, tá? Mas não é só fazer esse tipo de estruturação. Quando a gente fala de bolo de andar, a gente tem que seguir todos os tempos de descanso, tanto do recheio quanto da massa, quanto o tempo que você tem que deixar o bolo montado na geladeira. Você espatula, depois você volta para a geladeira. Então, é todo esse processo. E a parte de estruturação interna dos canos é só uma parte. Então, é um processo que começa desde o fazer a massa, porque também o bolo alto é sempre melhor a gente fazer com massas mais estruturadas, igual a massa amanteigada. E vai da massa até o recheio, até o ponto do recheio, até os tempos de descanso e até passar pela parte de estruturação com os canos, que é também um passo da estruturação do bolo, tá bom? Vamos para a próxima. Como cortar o bolo alto? Para cortar, basicamente você separa os andares e aí você corta ou naquele tipo triângulozinho, né, que a gente corta assim, fazendo um triângulo, ou a gente corta em camadas, igual eu fiz com esse bolo aqui. Esse daqui é um bolo redondo que eu fui cortando ele, cortando em linhas retas, e depois eu cortei essas linhas retas, essas fatias retas no meio, e aí ficou uma fatia desse jeito, tá? Depende do tipo de bolo, eu prefiro fazer assim, mas por exemplo, quando eu faço aquele bolo na vertical, eu prefiro cortar no formato de triângulo, que fica melhor para visualizar os recheios, tá? As camadas direitinho. Mas basicamente é a mesma coisa, mas você vai tirar um bolo de cima do outro e vai fazer isso, vai fazer esse processo de cortar normalmente. Por que o buttercream fica líquido? Quando a gente está falando de fazer um buttercream de merengue suíço, eu não faço outros buttercreams, a não ser para teste, mas eu trabalho com o merengue suíço. Então, quando eu estou falando de fazer um merengue suíço que ficou líquido, provavelmente você colocou a manteiga muito derretida dentro dele, tá? Então, o ideal é você sempre deixar a manteiga no ponto de pomada para você conseguir colocar lá dentro do merengue. Se você, por acaso, você vai lá no micro-ondas
e você derrete totalmente essa manteiga para colocar no merengue, ele vai ficar líquido e a manteiga vai perder a estrutura dela, então não vai ficar tão bom o seu buttercream. Ou se não, você colocou a manteiga em ponto de pomada, mas o merengue, por você ter pasteurizado as claras, ele ainda está quente. Então a temperatura alta do merengue fez com que a manteiga derretesse, tá? Nesse caso, você pode fazer um teste de colocar na geladeira, deixar ele estruturar um pouquinho e continuar batendo, tá bom? Como calcular bolo por pessoa? Para calcular o número de fatias de bolo por pessoa, eu não posso chegar aqui para você e falar, olha, a forma é de 15 centímetros de diâmetro dá 12 fatias, então vai dar para 12 pessoas. Não consigo falar isso, tá? Por quê? Isso depende muito da altura do seu bolo. Então, por exemplo, aqui, esse bolo deve ter pelo menos uns 15 centímetros de altura. Uma massa dessa, apesar de fininha, deve dar por volta de 80 a 100 gramas, tá? Se, por exemplo, você tem um bolo mais baixo, você pode ter o mesmo tamanho da fatia, só que ela vai ser mais leve, porque ela vai ter menos bolo, afinal de contas, ela é mais baixa. Então, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem um padrão, sim, de quantidade de fatias de acordo com o tamanho da forma, mas você tem que levar tudo em consideração. Você tem que levar tudo em consideração. Quem é que vai comer esse bolo? Se vai ser para uma festa, por exemplo, você vai ter um aniversário de criança, só que só vai ter o bolinho mesmo e os docinhos. Talvez não seja tão necessário você colocar 100, 150 gramas de fatia de bolo por pessoa, afinal de contas uma criança não come 150 gramas de fatia de bolo, até porque vai ter os docinhos. Ou senão vai ser um casamento, onde vai ter o buffet, que vai ter arroz, vai ter a comida ali que eles vão servir e no final vai ficar o bolo. Então depende muito da situação que vai acontecer essa festa, essa comemoração, onde você vai entregar o bolo, tá? Mas eu vou deixar um post lá no feed falando sobre isso, tá bom? Eu vou colocar lá as quantidades e pelo tamanho de forma também, então você vai conseguir pelo menos ter essa informação gravadinha e você pode salvar e usar quando você quiser, tá? Qual o melhor buttercream? Eu adoro o buttercream de merengue suíço, tá? Eu sou até suspeita para falar porque eu sou apaixonada por eles. Recentemente eu fiz a receita do buttercream de merengue suíço, merengue italiano e buttercream americano. Cada um deles tem um método de preparo diferente, mas basicamente é o creme de manteiga com o açúcar, ou com as claras em neve, ou com o açúcar, a manteiga e os ovos inteiros, tá? Então assim, em relação a gosto, eu prefiro 1000 vezes o merengue suíço. Ele tem um sabor mais equilibrado. Eu achei que o buttercream americano, ele é extremamente doce, além dele ser um pouquinho mais puxento, então eu não gostei. Nossa, ele é muito doce, olha que eu fiz com manteiga salgada, então não gostei. Teve o buttercream de merengue italiano, que é aquele que a gente verte a calda de açúcar, também não gostei. Ele tem uma textura muito diferente do buttercream americano, a textura dele é bem parecida com o buttercream de merengue suíço, mas eu não senti um gosto muito bom nele. E ele também é um pouco mais firme, ele tem mais estrutura, tá? Mas o de merengue suíço também tem essa estrutura, talvez um pouquinho menos, mas ele funciona super bem também para trabalhar em lugares quentes e tem um sabor muito especial. Então, pra mim, é o de merengue suíço. Mas o que eu convido você a fazer? Você pega essas receitas, teste e tire as próprias conclusões, assim como eu fiz aqui, e decidi escolher o merengue suíço, tá? Não sou só eu que prefere o merengue suíço, tem várias confeiteiras por aí que também preferem, e isso é um indício de que o merengue suíço tem um quezinho especial. Então vai lá, faz o teste e me conta depois, tá bom? Por que a massa do bolo talha? O que acontece? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente tende a separar os ingredientes, faz bonitinho, e a gente não se atenta tanto à temperatura dos ingredientes.
Para evitar que a massa talhe, tem dois pontos. Na hora que você está fazendo a massa, você coloca todos os líquidos de uma vez só. Então, quando você faz isso, a massa recebe tanto líquido ali de uma vez que ela não consegue fazer a emulsão corretamente. E isso vai dar um aspecto talhado na tua massa, que é aquele aspecto cheio de... É uma massa mais porosa, uma massa cheia de gruminhos, sabe? E tem também a possibilidade de você ter começado a fazer essa massa com a temperatura dos ingredientes diferentes um dos outros. Então, por exemplo, você está lá batendo a manteiga com o açúcar e aí você vai lá e acrescenta o ovo. Só que o ovo está extremamente gelado. O que acontece? Esse ovo não vai emulsionar direito por causa da temperatura dele e a massa vai acabar talhando. Mas lembra que quando a gente está falando de massa talhada, é uma massa que separa os sólidos dos líquidos. Então, eles ficam totalmente separados, tá? Quando a gente fala de massa talhada, é dessa forma. Aí, nesse caso, você tem que descartar, não tem o que fazer. Mas se, por exemplo, você colocou lá, começou a bater o bolo, colocou os ovos e aí começou a dar aquele aspecto de gruminho que eu falei, o que vai acontecer? Nada. Você simplesmente vai colocar o restante dos secos. O ideal é você sempre intercalando os secos com os líquidos, tá? Você vai colocando aos pouquinhos e essa textura ela não vai influenciar tanto no resultado do seu bolo, tá? Você vai conseguir um bolo bom, talvez ele esfarele um pouquinho mais, mas não vai ter uma diferença significativa a ponto de você precisar jogar fora, tá? A não ser que separe totalmente o líquido dos sólidos, que foi o que eu falei antes, tá bom? Que mais? Tem outro ponto. Se você, por exemplo, a massa tá ali perfeita, só que você continua batendo ela, mexendo nela, ela automaticamente já vai começar a ficar com esse aspecto mais de talhadinho, tá? Mas lembra de não jogar fora. Dá uma olhada, analisa como é que tá. Se não separou o líquido dos sólidos, manda bala, coloca no forno que vai dar bom, tá bom? Posso congelar novamente o buttercream que sobrou? Depende. Se esse buttercream for para teste, pode. Mas se for para você vender, não é recomendado, tá? Não pode. Porque a gente não pode congelar 2 vezes a mesma coisa. Se a gente colocou lá o buttercream no congelador, ele congelou, você descongelou ele, você não pode voltar para o congelador, tá? Porque nesse processo de você colocar ele na bancada e começar a usar, ele vai começar a criar as bactérias normais que os alimentos na temperatura ambiente criam, é normal. Agora, se você volta com ele para o refrigerador, essas bactérias vão ficar lá. Então a chance de você conseguir estragar ou alguém comer e passar mal é maior do que se você tivesse congelado uma vez só, tá? Se você for fazer teste, por exemplo, aqui em casa eu tenho um bolo que ele vive no congelador, eu literalmente congelo e descongelo ele várias vezes porque ele é só para fazer decoração. Então eu separo, claro, o bolo que eu congelo e descongelo. Eu tenho também um pacotinho de buttercream que eu uso para espatular e fazer as decorações e brincar com as cores, mas eu sei que aquele ali é só para teste e que eu não vou comer, tá? Então, por isso que eu falei, depende. Se você for usar para vender ou para deixar em casa, para vocês comerem, para vocês consumirem, não faz isso, tá? Não congela de novo. Mas se for para teste, pode fazer, manda bala que não vai ter problema, tá bom? É trabalhoso fazer a própria manteiga para fazer buttercream? Nem um pouco. Só que vai depender de quanto que é um creme de leite fresco aí, ou uma nata, e a manteiga em si. Então vai depender de você fazer a conta e ver se compensa. Por quê? Se você tem um creme de leite, você vai lá, vai bater na batedeira rapidinho, demora mais ou menos uns 10 minutos, 15 no máximo, até ele chegar no ponto de talhar aquele creme de leite, separar o líquido do sólido, né? O sólido nesse caso é a manteiga. Você coloca numa peneira, num paninho bem limpinho, amassa assim para tirar o excesso de líquido e embala, deixa na geladeira para você usar para fazer o buttercream. Essa manteiga é incrível, ela é muito, muito gostosa, porque ela é literalmente uma manteiga pura, não tem nada ali adicionado. Então vale muito a pena. A questão é, você tem que colocar isso você tem que fazer a conta. Por quê? Aqui onde eu tô,
1 litro de creme de leite dá mais ou menos uns $4. Aí, provavelmente, pelo que eu tenho visto, dá mais ou menos um meio litro de creme de leite, tá por volta de R$ 15. Então, o que acontece? Se você comprar meio litro de creme de leite por R$ 15, só que você compra uma manteiga de 200 gramas por R$ 7, R$ 8, talvez compense você fazer a manteiga, você comprar a manteiga e não fazer. Então, é questão de você fazer a continha. Mas é super fácil e dá pra fazer sim. É bem rapidinho, tá bom? E outra coisa, o líquido que sobra desse processo de fazer a manteiga é o sólido e tem esse líquido. Esse líquido a gente pode chamar de leitelho, que ele é maravilhoso para substituir em massas de bolo, substituir os líquidos da massa do bolo por ele. E fica muito bom, ele é bem ácidozinho, ele é incrível. Dá pra fazer isso também, então não jogue fora, tá? Como fazer massa de bolo vermelha? Olha, se você tá falando do bolo Red Velvet, que é aquele bolo americano que vai o recheio de cream cheese no meio, não é uma receita de bolo que coloca corante, é uma receita especial que vai iogurte, vai vinagre, então é uma receita especial, tá? Mas se você quer fazer um bolo aí normal e quer fazer um bolo vermelho, tudo bem, você vai colocar corante. Eu prefiro colocar o corante em pó, porque o corante em pó ele evita de amargar a sua receita. E se você não tiver, você pode usar o em gel, mas toma cuidado com o excesso, porque ele realmente amarga, tá? Mas basicamente colocar o corante na hora que você mistura os ingredientes ali, tá bom? Em que momento eu colocaria? Olha, se fosse para fazer uma massa de bolo vermelha, eu colocaria o corante na hora que eu tô batendo o açúcar e a manteiga. Eu colocaria ali para ele começar a soltar a cor dele na batedeira enquanto a gente aira a manteiga, tá? Mas sim, dá pra fazer, é só tomar cuidado para não amargar, tá bom? O que fazer com sobra de massa de bolo? Tem várias opções. Uma delas é você pegar as massas de bolo que você já fez. Você não tem que cortar as massas de bolo para deixar as mesmas camadas, o mesmo tamanho. Geralmente sobra um pouquinho de massa na parte de cima, que é o topinho. Você pode formar só de topinho um bolo de teste para você decorar, igual o bolo que eu falei que eu faço aqui. Você pode fazer bolo de pote para vender ou para comer. Eu sempre tenho um bolinho de pote no congelador porque eu adoro um bolo, então é super fácil de fazer, é rapidinho. Geralmente quando a gente faz um bolo sempre sobra um pouquinho de recheio ali, então eu já aproveito e já deixo uma miniatura ali no congelador e fica muito bom. Para isso você coloca num pote que fica bem fechado. Que mais? E deixa no congelador ali. Só lembra de não congelar e descongelar, tá? Então por isso que eu coloco no pote pequenininho, porque quando eu pego eu como de uma vez ou no máximo 2 vezes, tá? E daí eu deixo lá, eu como metade, coloco na geladeira, como outra metade e acaba, tá? Tem como fazer também aquele bolo que é como se fosse um pirulito, sabe? Eu acho que é cake pop o nome. Você mistura o bolo, você amassa, bem amassadinho a massa do bolo, coloca um pouquinho de recheio para dar a liga, você faz o formato que você quer, pode ser uma bolinha para ser um cake pop, pode ser sei lá, algum outro formato para, por exemplo, ser um sorvete, formato de sorvete, e você banha esse bolo com chocolate e fica muito, muito, muito bom, tá? Tem várias opções e essa daí é algumas dicas das que eu faço aqui quando sobra massa de bolo, tá bom? O que mais? Fermento versus bicarbonato. Qual a diferença? Basicamente, os dois são bicarbonato, mas o bicarbonato é o bicarbonato mesmo, é o componente puro, e o fermento ele é misturado com amido de milho, maisena, amido de milho. Então, quando a gente tem o componente sozinho, ele age muito, muito rápido. Então, é por isso que a gente usa ele em cookie e usa ele em preparos que a gente quer que cresça muito rápido, tá? Porque o tempo de assar é muito rápido. Por exemplo, um cookie é um bom exemplo e
ele demora 10, 15 minutos para assar, então ele funciona super bem, tá? Porque o bicarbonato, ele faz no calor, assim que a gente coloca ele na massa, ele já começa a agir. Então, quando a gente coloca no forno, ele basicamente solta um monte de ar ali muito rápido e faz o bolo, o cookie crescer e abaixar rapidinho, tá? É esse o efeito que a gente quer no cookie, então funciona super bem. Quando a gente está falando de fermento, como ele está misturado com outro componente ali, ele vai ficar um pouco mais devagar esse processo. Então, por isso que a gente usa ele no bolo, porque o bolo demora 20, 30, às vezes até 40 minutos para assar no forno, dependendo do seu forno e da forma que você colocou o bolo. Então, é por isso que a gente usa. Por quê? Como ele está misturado com outro componente, ele vai soltando os gasezinhos dele ali bem devagarzinho. Então, conforme o bolo vai crescendo, ele vai assando. Então, não tem o perigo dele crescer demais e afundar. Se a gente substituísse o bicarbonato pelo fermento em pó num bolo, o bolo ia virar um vulcão. Ele ia super crescer e abaixar, porque ele não está pronto, ele não estaria pronto e estruturado para aguentar esse crescimento todo, tá? Basicamente é isso. Um é o componente sozinho, que cresce muito rápido, e o outro é o componente misturado com outro item, que é o amido de milho, que vai retardar um pouco esse efeito de crescimento do bolo, tá? É isso a diferença. A cinta de contenção é sempre necessária? Para quem não sabe o que é cinta de contenção, é uma barreira que a gente faz com buttercream, com algum recheio, nas laterais do bolo, de modo que a gente forme como se fosse uma piscininha, porque aí a gente vai impedir que o recheio que está ali vaze para as laterais e acabe fazendo uma meleca, enfim, tá? E o seu bolo acabe caindo. Não necessariamente a cinta de contenção é necessária. Por quê? Se a gente está falando de um recheio, vamos supor um brigadeiro, se a gente está falando de um recheio de brigadeiro que é bem cremosinho, a gente vai precisar de uma barreira, porque ele é bem molinho. Então, é super comum a gente colocar a massa em cima e por ele ser molinho, ele achatar e ele vazar para as laterais. Nesse caso, sim. Se você, por exemplo, resolve fazer um brigadeiro no ponto de enrolar, ou seja, aquele brigadeiro bem mais firme, você não vai precisar, porque como ele é mais firme, ele não vai achatar com o peso das massas de cima. Mas claro, tudo depende. Por exemplo, se você for fazer um bolo de 3 andares e colocar um peso em cima, né, várias camadas em cima, você corre o risco. Nesse caso, eu colocaria sim a cinta de contenção, tá? Para garantir. Mas nesses casos que não é muito peso em cima e que o recheio é bem estruturado, bem firminho, não precisa não, tá bom? Para adicionar leite ninho no buttercream, precisa dissolver antes ou colocar direto? Para fazer buttercream de leite ninho, de leite em pó, o ideal é você fazer uma pastinha para você conseguir dissolver os grãos do leite em pó e sim colocar no buttercream. Por quê? Se você coloca direto, ele pode ficar muito poroso e aí não vai ficar legal na boca, tá? O que mais? Mas, por exemplo, se você em vez de colocar o leite ninho, você coloca um cacau em pó, por exemplo, você não precisa fazer uma pastinha, porque quando você bater, ele já vai se misturar ali, tá? Agora, o leite ninho, como ele é um pouquinho mais grosso que um cacau, né, que é quase um pozinho de cacau, o leite ninho ele é mais granulado, então você tem que fazer uma pastinha para dissolver ele direitinho, tá? Fui saborizar meu buttercream com leite condensado, mas ficou mole. Tem como recuperar? Tem. Você pode adicionar mais buttercream ali e para aumentar, né, a proporção de buttercream para o leite condensado. Mas assim, quando a gente tá falando de saborizar, né, o buttercream com itens que são pastosos, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque ele pode alterar sim a estrutura do buttercream. Lembra, o buttercream tem uma proporção ali de merengue, de manteiga, de açúcar, que faz ele ficar firminho. O que vai fazer ele ficar mais firminho, claro, é a manteiga. Se você coloca muito líquido ali, muito ingrediente pastoso ali, se você coloca demais, o que vai acontecer? Vai alterar a proporção da manteiga para o açúcar, para o merengue
Porque ela vai ter que dividir essa proporção com o seu ingrediente pastoso. E nisso você tem chance de fazer com que ele perca o ponto. Muito cuidado na hora de saborizar o seu buttercream com itens pastosos. Não coloca demais, vai colocando aos poucos e vai sentindo a textura dele, tá? Mas no seu caso, é só adicionar mais buttercream que você vai diminuir a proporção de leite condensado ali e vai recuperar a estrutura. Eu posso colocar geleia no buttercream para espatular? Pode sim, mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Toma cuidado com o excesso. O buttercream com geleia, eu já fiz com geleia de frutas vermelhas e fica incrível. A cor dele muda, ele fica mais... É que eu usei framboesa, mirtilo, morango e mais alguma que eu não lembro agora. Acho que é amora, não tenho certeza. E a minha ficou mais roxinha, assim, o buttercream ficou incrível, ficou lindo e ficou muito gostoso. Mas tem que tomar cuidado pra você não colocar demais, tá? E lembra que quando você tá falando de uma geleia, uma redução, né, uma redução de frutas, uma geleia, você pode também adicionar os gruminhos dessas frutas. Então, quando você espatular, pode ser que ele dê uma repuxada, mas de qualquer forma você pode fazer, só vai ter que tomar mais cuidado na hora de espatular, porque como tem alguns gruminhos ali, ele não vai esparramar direitinho, então é capaz de repuxar um pouquinho o buttercream, mas dá super, super certo. Eu fiz, não tive trabalho, na verdade, para espatular, porque os gruminhos da geleia que eu fiz, ela não estava tão grande assim, então funcionou super bem, tá bom? Mas nada impede também de você fazer uma geleia e bater ela para ficar só líquida mesmo, e aí você adiciona um pouquinho do buttercream. É uma opção. Eu fiz a com gruminhos, com um pedacinho da fruta mesmo, e ficou muito bom, tá? Buttercream pode ser usado como recheio? Pode. Aqui nos Estados Unidos é super comum, inclusive as pessoas fazem aqueles bolos gigantescos, né? Tudo com recheio de buttercream e enfim, fica bonito esteticamente, mas falando de gosto, eu não gosto, tá? Por quê? Querendo ou não, a gente tá falando de manteiga, né? E quando a manteiga vai na geladeira, ela fica dura. Para cobertura, ela é maravilhosa, porque você consegue fazer 500 mil decorações, você consegue dar mais estrutura no seu bolo, você consegue pegar seu bolo com a mão para sobrepor e colocar em cima de outro bolo. Facilita muito a vida. Mas, como recheio, ele não fica tão saboroso como se fosse qualquer outro recheio que a gente está acostumado, tá? Então, assim, faz o teste, vê o que você acha, porque é sempre teste, né? Eu já fiz o teste, eu não gostei. Inclusive, o bolo teste que eu fiz, eu recheei com buttercream, porque eu não queria gastar os outros ingredientes para fazer um recheio teste. Então, eu acabei usando o buttercream. Mas assim, para comer, não gosto. Mas você pode fazer e ver se você gosta, tá? Por que a massa do bolo fica pesada? Olha, geralmente quando acontece isso, pode ser ou você bateu demais essa massa, então quando a gente coloca o trigo, a gente tem que bater só para homogeneizar essa mistura, só para misturar aquilo. Não pode ficar batendo demais, porque o trigo ele tem um componente nele que é o glúten. E que se esse glúten é ativado, a massa tende a ficar mais pesada, tá? Então quando você adiciona o trigo, é só misturar ali e não misturar demais, porque senão você pode sim ativar o glúten e a sua massa vai ficar maçuda, vai ficar aquele bolo pesado, tá? Ou senão a sua receita não está nas proporções corretas. Pode ser isso também. Como intensificar a cor do buttercream? Devo fazer antes? O ideal, sim, se você faz com um pouco de antecedência, na noite anterior, você consegue com que essa cor ela fique mais forte, tá? No buttercream. Mas, por exemplo, se você pega esse buttercream com corante e coloca 2, 3 segundos no micro-ondas, essa cor já vai soltando um pouco mais e vai ficar um pouco mais escura, tá? Ou você também pode pegar um mixer, né, ou na própria batedeira e bater bastante, que o corante ele vai ativar melhor e vai intensificar a cor, tá? Bom, gente, peraí, deixa eu pegar um pedaço desse bolo aqui, não dá, né? Gente, esse bolo é incrível.
tá bem molhadinho, ele tem um gosto de café, ou seja, não deixa o bolo ficar enjoativo. Essa ganache, ela é perfeita, é muito bom. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, me deixa as perguntas aqui nos comentários e aí eu consigo desenvolver melhor a resposta aqui nesse espaço, nesse vídeo, tá? Aliás, você também deve estar estranhando, né? Afinal de contas, aqui não tem nada de jardim. Porque lá fora tá super molhado, porque choveu ontem, então tá todo melecado, então eu resolvi fazer aqui. Bom, é isso, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Acho que foi, amor.